Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje trazendo mais um vídeo sobre uma discussão, né, de tópicos e tudo mais. A gente vai ter umas tier lists mais pra frente na semana. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa pré-temporada dos clubes, né? Não só sobre a pré-temporada, mas sobre FC Series, sobre Copinha, porque acaba que envolve a pré-temporada dos maiores clubes do Brasil, e dos estaduais. Que acaba que tudo isso, em janeiro, já vem dos últimos anos, mas esse ano é um grande exemplo disso, tudo isso se junta como uma grande pré-temporada que se passa no mês de janeiro. Inclusive, campeonatos que não são de pré-temporada, né? Campeonatos que estão valendo. Mas vamos por partes. Vamos começar falando então sobre os estaduais, que eu acho que é o ponto central, o mais importante de toda essa discussão. Bom, eu, como vocês sabem, eu torço pro Flamengo. E esse início de ano tá acontecendo uma coisa que já vinha acontecendo nos últimos anos, que é que o Campeonato Carioca tá ficando cada vez mais, digamos, deixado de lado, né? Principalmente pelos quatro maiores times do Rio, que são o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo e o Vasco. Eles estão jogando o campeonato com times bem alternativos, sub-20, alguns reservas, enquanto os principais jogadores, os elencos titulares, estão fazendo pré-temporada, né? Jogando amistosos, jogando nos Estados Unidos, enfim, outros tipos de atividade que não são jogar o Campeonato Carioca. Tirando os times grandes, é certo que todos os outros estão disputando normalmente, como sempre fizeram, inclusive Volta Redonda, que esse ano é um time de Série B. E isso reflete a importância que tem os estaduais pelo país, né? E eu acho que é importante a gente sempre frisar isso, porque hoje tem uma corrente muito grande de pessoas que consideram os estaduais absolutamente inúteis. Eu mesmo já tive essa opinião, mas hoje eu não penso exatamente assim. Eu entendo a importância que os campeonatos estaduais têm no desenvolvimento do futebol profissional do Brasil. Ele é extremamente importante para esses times pequenos. Então, por exemplo, para um Olaria ou para um São Bernardo, times que não necessariamente têm um campeonato nacional, um calendário no ano inteiro, ou se tem, estão na Série D, estão na Série C, estão lutando por uma vaga ao sol. Não só os times, mas os jogadores que estão lá também. Esses clubes pequenos de estadual acabam servindo também para revelar muitos jogadores que eventualmente vão ascendendo na cadeia do futebol e chegando no seu time, no meu time, em todos os times, inclusive de fora do país, dando uma carreira para eles, ajudando a elite do futebol, enfim, tem todo um lado positivo muito importante de desenvolvimento do futebol profissional. Dito isso, né, além desse lado positivo, né, de desenvolvimento, também é muito interessante para os torcedores, pelo menos era, porque os campeonatos estaduais eles propunham vários jogos legais logo no início de ano, porque historicamente a gente tinha os campeonatos acabando ali em novembro, dezembro às vezes ainda tinha algumas partidas, né, e ficava um hiato de futebol até janeiro, que a gente queria ver, né, nós como torcedores, a gente queria ver o nosso time de novo em campo, a gente queria ver até o nosso rival jogando para poder fazer brincadeira, xingar nosso amigo e tudo mais. E os estaduais tinham essa função, né? Pelo menos assim, né? A maior parte dos estaduais que eu acompanho mais, o Paulista, o Carioca, o Mineiro, traziam alguns confrontos, principalmente os que tinham mais times. Talvez o Paulista e o Carioca, que tem mais de dois times grandes, digamos, né? Por estado. Tinham vários clássicos, então na terceira rodada do Carioca você já tinha clássico. Agora, se eu não me engano, na terceira ou quarta rodada do Paulista a gente já vai ter clássico também. E isso é muito legal. Porque, obviamente, você quer ver seu time jogar, mas você não quer ver o Palmeiras jogar contra o Velo Clube. Você quer ver o Palmeiras jogar contra o Santos. Isso é um confronto maneiro. E o estadual te proporciona isso antes, obviamente, de mata-matas de Copas, de Campeonato Brasileiro, que vai te proporcionar, mas só em abril, em julho. Você não sabe exatamente quando isso vai acontecer. O estadual é uma chance de ter isso garantido no início do ano. Então esse é um outro aspecto muito legal para a torcida. E também, historicamente, tem um papel muito importante para o futebol brasileiro. Durante muitas décadas, o futebol estadual era considerado, às vezes, até mais difícil, mais importante do que o futebol nacional em vários aspectos. Não se existia muito bem um conceito ainda de Libertadores, de Copa do Brasil, de Brasileirão. E os estaduais e Copas Rio-São Paulo e coisas do tipo valiam como um campeonato dessa magnitude, lá nos anos 60, anos 70, quando isso foi começando a mudar, né, mais ou menos ali nos anos 80 e tudo mais.
que os campeonatos nacionais começaram a ter mais importância também. E ainda assim, os estaduais contavam muito. É verdade que hoje em dia não é mais assim. E já não é assim há muito tempo. Né? Dá para se dizer que tem pelo menos aí uns 10 anos, vai, que o campeonato estadual perdeu muita relevância. Ainda é legal ganhar, mas perder não é mais assim, né, um sinônimo de fracasso, e não tem muito também de você ficar zoando seus outros amigos de rivais, né? Porque, eu ganhei o campeonato baiano e você não. É legal, mas, pô, a Copa do Nordeste, por exemplo, vale mais pro Bahia, talvez, do que o Campeonato Baiano. O Brasileirão, a Copa do Brasil, com certeza, né? A Libertadores, a Sul-Americana. E muito antigamente não era assim. Essa parte histórica é muito importante também. Mas dito tudo isso, lembrando sempre que eu tô falando aqui dos principais estaduais do país, considerando participação de times que estão aí nas séries A, B, até C, vai. Então a gente tem principalmente, né, Carioca, o Paulista, o Gaúcho, o Mineiro, o Baiano, o Cearense. Esses são alguns, o Paranaense, o de Santa Catarina, às vezes. Mas tem muitos outros estaduais que têm uma importância grande, né? Putz, o estadual de Rondônia é muito importante. Porque os times que competem, né, nesse campeonato estadual, eles não têm participação efetiva nos outros campeonatos. Então, não atrapalha a vida deles em nada. Na verdade, salva. Se não existisse o estadual de Rondônia, esses times talvez não existissem. Né? Se não tivesse o estadual do Acre, talvez não existissem. Então, para esses estados mais periféricos, considerando futebol de elite, é muito importante estadual. Obviamente, eu estou tratando aqui dos outros, né? Dos que eu falei antes. Dito tudo isso, o que aconteceu com os estaduais? Eles são muito importantes, mas o que rolou, né? Na minha opinião, obviamente, eu considero que eles tenham ficado parados no tempo. Né? Os estaduais, eles não evoluíram como competição e como ideia. Eles permanecem sendo mais ou menos a mesma coisa que sempre foram. Isso acabou ficando muito defasado do futebol moderno. Hoje em dia, o número de jogos é muito grande e a gente ainda tem Super Mundial, Mundial de Clubes, tem todas as competições, os times brasileiros têm mais tranquilidade hoje para irem longe em Libertadores, em Copa Sul-Americana, então tem muitos jogos. E acaba que o estadual serve meio que para inchar o calendário. Nesse primeiro mês, nesses primeiros 2 meses, na verdade, que seria para você ter uma pré-temporada e talvez até jogar de fato estadual, tem jogo demais. E isso não traz benefícios óbvios para os times grandes, né? Considerando aí principalmente séries A e B. E na verdade isso não traz benefícios óbvios para quase ninguém. Se você parar para pensar, a televisão não tem muita audiência, porque ninguém quer ver direito, né? Esses jogos comparando com os outros. Os clubes não ganham muito jogando, porque não tem muito desenvolvimento, você tá jogando contra times muito fracos, ou em lugares muito ruins, de logística esquisita, campos péssimos. É complicado, né? Não te traz um benefício palpável também pensando pro clube ou pros jogadores. Até mesmo, cara, pros torcedores. Às vezes não vale a pena, você fica 2 horas vendo seu time jogar contra o Itapipoca da Serra, né? E isso não te traz nenhum tipo de felicidade. Na verdade é chato, né? Então, para quem que isso é bom, né? Não tem benefícios, a não ser para um grupo que eu vou entrar no mérito em breve, que são as federações. Mas a gente já volta nisso. Além disso, o estadual hoje também acaba atrapalhando a pré-temporada dos clubes, como eu já falei, né? Atrapalha, tem time voltando de férias, aí tem que voltar antes, aí volta uma semana antes, os jogadores ainda não fizeram o preparo físico pós-férias para voltar a tá lá com os músculos bem estabelecidos, ligamentos bem legais, tudo ideal. Não. Você acelera a pré-temporada para jogar no verão, cara. No início de ano, que é o verãozão, tá calor pra cacete, muito quente no Brasil inteiro praticamente. E você tem que jogar num calor desgraçado, às 2 horas da tarde, sem ter feito pré-temporada. Cara, você vai prejudicar o seu jogador vai se lesionar, vai ter problemas, vai passar mal, não vai conseguir performar o que ele precisa. Seria muito melhor ele estar treinando, né? E além disso, isso também prejudica outras competições, como por exemplo a Copinha. Né? A Copa São Paulo de Futebol Júnior, que historicamente é muito importante para o desenvolvimento de jogadores, para a descoberta de vários, e também para a base dos clubes terem uma competição maneira para se jogar no início do ano, e ela servia como essa cola que juntava os 2 anos, né? Nesse tempo entre futebol profissional, todo mundo gostava de ver a Copinha. E hoje em dia muitos times já nem jogam mais a Copinha com o seu sub-20, porque o sub-20 está jogando o estadual. Os times grandes, como por exemplo o Flamengo, né, mas não só, jogou a Copinha com o sub-17.
e o Sub-20 estava jogando o campeonato estadual. E adivinha o que aconteceu? O Sub-17 performou super mal na Copinha e o Sub-20 também está performando super mal no estadual. Então esse é um exemplo, mas isso reflete para vários outros times. E isso prejudica os atletas, porque queima jogador. O jogador tem 16 anos, tem uma passagem pífia na Copinha, óbvio, ele tá jogando contra gente de 20, cara. Isso faz muita diferença. O físico, o técnico, né? A não ser que você seja muito fora da curva. E a mesma coisa no estadual. O Flamengo tem, como exemplo, tô usando como exemplo o Flamengo, né? Tem 1 ponto em 3 partidas e já tá caindo tudo na cabeça dos jogadores. São jogadores de 18 anos, 19 anos, que jogaram 3 vezes profissional. E vai queimar os atletas. Não tem o que fazer, cara. Vai queimar uma rapaziada que às vezes tinha futuro, mas talvez não tenha mais. Então, isso é outro ponto negativo que os estaduais estão gerando hoje em dia. Além de todas essas questões, o próprio campeonato estadual se prejudica, né? Você acaba sucateando o campeonato. Você tira a relevância desse campeonato. Times jogando com sub-20, reservas, tira a relevância, não tem jeito. Vai perder importância, ninguém mais vai querer ver, ninguém mais vai se interessar. E isso vai gerando perda de receita, perda de renda, a televisão não vai mais pagar o que pagava antes. E isso se reflete também em dinheiro para os clubes. E não só para os clubes grandes, que talvez não precisem, e dane-se, né? Mas para os clubes pequenos, que dependem da visibilidade. Dependem que joguem contra um Corinthians com uma grande visibilidade de televisão para pôr um patrocínio pontual na camisa. Isso às vezes salva um semestre. E é verdade, né? Então isso tudo também é prejudicial para o próprio campeonato. E além disso, os títulos vão perdendo relevância, né? Algo que historicamente sempre foi muito importante, ter um campeonato gaúcho, ganhar um campeonato mineiro, ganhar um campeonato carioca, ganhar um campeonato baiano. Hoje em dia é legal, óbvio que é legal, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer um troféu, mas não tem o mesmo peso. E isso, querendo ou não, vai tirando com o tempo o peso do que já aconteceu também. O que é uma pena, né? Mas acontece, não tem muito o que fazer. E além de tudo isso, os times pequenos, eles não é que eles ganham mais oportunidade, porque você fala, ah, mas os times grandes estão jogando com sub-20, então os pequenos têm chance de vencer. Não é bem assim também, porque os times grandes jogam com sub-20 até as fases mais decisivas, que já se passou aí um mês, os titulares já estão fazendo uma pré-temporada mais avançada, e eles entram em cena na hora do vamos ver. E aí na hora do vamos ver, os times pequenos, de menor expressão, menor capacidade financeira, não conseguem competir. Então, mesmo que, cara, consiga uma oportunidade de ir para uma semifinal, até para uma final, quem sabe, chega lá, cara, e não dá. É muito difícil. Então, ainda isso também não conta muito. E aí você deve estar se perguntando, mas, cara, se tem alguns pontos positivos, mas tantos pontos negativos, por que que nada muda, né? Bom, eu te explico por que que nada muda, né? Poder político. Né? A CBF, e aí é importante explicar isso porque é diferente, por exemplo, de outros lugares, como a Argentina. Na Argentina, você tem a AFA, que é a Federação de Futebol Argentino. Né? No Brasil, você tem a CBF, que é uma confederação. Uma confederação é diferente de uma federação, pelo motivo óbvio de ser uma junção de federações. Uma confederação é uma organização que junta várias federações. E no Brasil, as federações são estaduais. E elas, obviamente, não querem perder poder e relevância no cenário nacional do futebol. Então, por isso que as coisas são tão difíceis de acontecerem. A CBF tem dificuldade de mudar e as federações não têm vontade também de mudar. Porque os estaduais, eles dão dinheiro. Não para os clubes necessariamente. Acho que só o Campeonato Paulista paga uma premiação bem legal para os clubes. O resto não paga não. E também não dá muito dinheiro para televisão, enfim, ninguém ganha muito com isso. Mas quem ganha são as federações. Pelo simples motivo de que todo jogo tem uma taxa que é obrigatória de ser paga para a federação. Então é garantido que a federação vai ganhar uma bolada de dinheiro porque o estadual acontece. Independentemente de a premiação, se é legal, se não é legal, tem dinheiro garantido por causa de taxa de jogo. E isso é uma coisa complicada porque é a renda da federação, né? Eles vão querer ganhar menos dinheiro? Não vão. Então também eles não vão mudar nada. O campeonato sucateado ainda vai dar esse dinheiro. Ela só vai parar de ganhar quando de fato pararem de ter jogos. Mas como é que você mexe nisso, né? Por quê? Reduzir o número de jogos diminui o dinheiro que entra. Tirar os times grandes também claramente vai diminuir o dinheiro que entra, né? Ou que os times grandes joguem só fases mais finais, também diminui. Não tem o que fazer, né? Isso vai diminuir, querendo ou não, a renda do campeonato. E o que a federação quer é renda no campeonato o tempo inteiro. Ela não se importa com os clubes, não se importa com o torcedor e com mais ninguém.
ela quer dinheiro no próprio bolso. E a CBF, que poderia ter, né, o poder de mudar alguma coisa, prezando até pelos próprios campeonatos, né, pelo Brasileirão, pela Copa do Brasil, enfim, poderia forçar as federações a, enxuga isso aí, né, diminui o número de datas, ajuda os times grandes a não precisarem jogar tanto. Não consegue mexer. E por quê? Porque a CBF, como confederação, elege os seus mandatários baseados em votações, que são realizadas pelos membros de cada federação. Cada federação tem um voto. Então, por exemplo, o presidente que está atuando na CBF, se ele quiser se reeleger, ele precisa de apoio da federação. E se ele fica forçando as federações a mudarem seus estatutos e seus campeonatos, ele vai perder esse apoio e as federações vão colocar outro presidente da CBF que apoie elas, que tem esse apoio. E esse cara vai voltar com os estaduais todos, porque ele vai ter que ter prometido isso, né? Então acaba virando um ciclo vicioso de interdependência. Ao mesmo tempo em que a CBF precisa da federação para que o sistema de poder continue, a federação precisa que a CBF exista, porque senão ela perde poder. Se a CBF é extinguida, a federação, por exemplo, a FERJ, vamos dar aqui, não tem mais poder nenhum. Ela perde totalmente poder de barganha. Se tem uma liga brasileira de futebol, ela é a parte da FERJ, por exemplo, a FERJ vai dizer o quê? Os principais clubes não vão mais jogar o campeonato estadual. E aí as coisas mudam, porque ela perde poder de barganha. Mas enquanto permanecer o sistema que temos hoje, é difícil que algo aconteça. Muito difícil que algo aconteça. Resumindo, né, tudo isso que a gente falou, na minha opinião, é muito capaz de que nada aconteça. Né? Independentemente desse sucateamento dos estaduais e da perda de relevância, eu não consigo enxergar um futuro próximo em que os estaduais tenham uma mudança significativa e que realmente ajude no calendário, né, do futebol do país. A CBF pode eventualmente se ver forçada a realizar alguma mudança, né, meio que por osmose. Só que isso só deve acontecer quando já não tiver diferença prática para ninguém. Quando a coisa já estiver tão desandada, tão, né, degringolada, sucateada, que a CBF assinar um papel não vai mais mudar muita coisa, já vai ter tudo ido para o espaço, né? O que é uma pena, porque os estaduais, eles têm uma importância histórica muito importante, eles são um campeonato muitas vezes charmoso, legal de se ver, num período do ano em que pouca coisa que está valendo está sendo jogada, e é uma pena que ele não se modernize, porque tem espaço. Não tem necessidade do estadual acabar. Não tem. O estadual podia se modernizar, talvez com os grandes entrando depois, talvez com menos jogos, talvez com fases diferentes em que times menores vão jogando e no final vai para um quadrangular, sei lá, alguma ideia de que você consiga ao mesmo tempo deixar o campeonato existindo, ser útil para o que ele pode ser útil e ajudar também os times grandes no calendário e na preparação de início de ano. Mas eu não sei se isso vai acontecer. Dito isso, qual é a opinião de vocês sobre os estaduais? Sobre essa confusão de jogar amistoso fora do país? Tem time jogando amistoso contra a seleção. O Inter jogou contra a seleção do México, né, em vez de colocar o time para jogar o Campeonato Gaúcho. O que vocês acham de tudo isso? A opinião de vocês? Os estaduais deviam existir? Não deveriam? Deixem aí seus comentários que a gente sempre lê e comenta também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.